Ótimo, vamos estar gravando. Muito bem. Então, nosso tema hoje é um tema que interessa muitas mulheres em particular, porque as mulheres são mais emocionais. E sendo mais emocionais, elas sofrem mais, elas amam mais e elas vão mais a fundo. Porque a mulher, ela é portadora do novo. Ela traz o novo para a relação, né? Então eu vou até tirar aqui o compartilhamento. Então, nessa introdução do que nós vamos falar hoje, nós vamos falar justamente isso, né? Que tipo de padrão de homem que você atrai, ele está compatível com o quê? Que parte de você que atrai este homem e como que você pode, de alguma maneira, trabalhar essa questão em você. Primeiro, olhando, analisando o passado, vendo o tipo de homem que acabou se aproximando de você, porque isso não foi por acaso, né? Existe o que muitos chamam de a lei da atração. O que é a lei da atração? É uma lei entre polos que se atraem, né? A Terra é atraída pelo Sol, a Terra gira em torno do Sol e a Lua em torno da Terra. Quer dizer, existe uma atração entre corpos e essa atração é determinada por uma vibração, por uma frequência, por uma força, né? Então, no caso do Sol, é a força gravitacional do Sol. No caso da Terra, é a força gravitacional da Terra. E de onde vem a força gravitacional da Terra? Né? Ela vem dos minerais, principalmente o ferro, que existe dentro da crosta terrestre, aquilo que é a lava, né, nos vulcões. Então, assim, cada corpo, cada ser atrai um determinado padrão de pessoas, pensando em pessoa, né? Pensando num corpo celestial, nós atraímos até mesmo cometas, né, que passam na órbita do nosso sistema, como o Halley e tantos outros cometas que passam de tantos em tantos tempos. Então, essa questão da atração, ela é importante porque o foco, normalmente, está no outro. Então, assim, eu vejo o tipo de pessoa que se aproxima de mim e eu penso que é o outro que está... que importa é o outro, mas nós vamos ver durante a nossa conversa hoje quais são esses fatores que fazem com que determinados tipos de homem se aproximem de você, né? Ou se afastem de você. Então, aonde que estão essas questões? Quais são essas questões? Como trabalhar essas questões para que você possa atrair pessoas mais interessantes, né? E isso eu tenho mesmo minha própria experiência de vida, né? Em tempos de imaturidade, onde eu estava me buscando nos meus relacionamentos. Eu procurava me encontrar nos meus relacionamentos e isso causava um grande problema, porque você não se encontra no outro, né? O outro te ajuda, sim, mas aí o outro virava sempre a fonte do problema. O outro era o problema, é o outro que trazia toda a carga do porquê não estava dando certo a relação, né? E o outro é apenas um corpo celestial atraído por você, por mim, no caso, assim como eu atraio amizades, assim como eu atraio relacionamentos, assim como eu atraio pacientes, clientes, alunos, mentoradas, pessoas que vêm até mim, porque eu emito uma determinada frequência.
Só que antes da gente começar, eu quero olhar com vocês. Eu tive a pachorra de colocar no Google justamente isso, como atrair um homem interessante. Eu quero compartilhar isso com vocês, né? Então, eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Então, cadê? Como é que eu viro isso aqui? Bom, primeiro de tudo, eu vou desativar os comentários. Só um minutinho, pronto. Agora, como é que eu viro? Aqui, achei. Pronto. Então, tá aqui, olha. Dei um Google. Vocês estão vendo aí. Eu pus lá, olha. O que é preciso para atrair um homem interessante? E saíram 2.130.000 resultados. Eu peguei aqui os 4 primeiros resultados, tá? E não tem nenhum patrocinado, tá? Olha só, não tem nenhum, tem alguns vídeos e continua aqui, 6 coisas que tornam um homem atraente, aí vai passar, né? Então eu peguei esse primeiro aqui, que são as dicas para conquistar um homem. 7 dicas eficazes. Meninas, anotem. Anotem, ou depois vocês podem dar um Google disso, tá? Cuide bem da sua aparência, então seja bonita. Ok, nada contra, bastante interessante. Agora, você tem que ver o que você vai atrair, se a pessoa vai ficar interessada no quê? Se ela vai estar atraída na sua beleza, na sua aparência, e você depois aparece de uma outra maneira, isso pode trazer algum conflito. Mas, vamos lá, tem um bom humor, uma conversa agradável. Seja quem você exclusivo é, desde o primeiro contato, deixe o homem pensar que ele está te conquistando. Olha só, joguinhos, hein? Demonstração de interesse pela vida do seu pretendente. Então, essa aqui é essa primeira, né? Os 7 dicas eficazes. Infalíveis, hein? Tá? São infalíveis essas dicas. Meninas, anotem aí. Aí, eu fui para outra. São 10 dicas infalíveis para conquistar os homens dos seus sonhos. Olha só. Aqui está. Então, tenha uma vida estável. Claro, fácil, né? Você ter uma vida estável. Se você tem filhos, se você trabalha, se você precisa acordar 5 horas da manhã e estudar de noite, mas, né, então, você tem uma vida estável. Dê a ele o espaço que ele precisa. Isso é importante, nós vamos falar nisso depois. Demonstre afeição na medida certa, porque você não pode demonstrar nem muito, nem pouco, hein? Vai regulando. Mostre seu melhor lado. Seja espontânea e autoconfiante. Mostre no que você é boa. Ria de si mesmo das piadas boas. Cuide da sua saúde e bem-estar. Mostre interesse pelo que ele gosta, quer dizer, mostrar interesse. E respeite a si mesma e a ele. Parece interessante, né? E aí o artigo vai se desenvolvendo aqui com essas questões. E aí tem esse outro, que é 10 dicas para conquistar um homem. Olha só. Esbanje segurança, saiba conversar, use a palavra por quê, né? Então, por exemplo, você diga, sou médica, porque adoro cuidar das pessoas, fazer o bem, meu sonho desde criança. Tá pronto. Tenha confiança, evite competição, tome um fôlego, faça galanteios, seja verdadeira, não pergunte o que eles fazem. Isso aqui é um padrão, tá? E sorria. E por último, nós temos aqui dicas de como conquistar um homem. 7 dicas também, tá? Que é tipo de conversa, a segurança que você tem com você mesma, tá? Não entrar em competição com o homem, elogiar o homem, não fazer perguntas, seja honesta, seja humana, mostre a identidade, sorria e invista no toque, mas não exagere no toque, ok? Então, isso aqui são as dicas que você pode ter para conquistar um homem.
Pronto. Eu acho que a gente pode terminar a nossa conversa aqui. Vocês já anotaram tudo, já estão sabendo de tudo. Vou abrir para as perguntas. Ok? Não. Não, porque isso já está disponível. E nisso aqui tem dicas. Algumas delas são interessantes, mas muitas delas são artificiais. Quando você planeja, né, o que você vai mostrar, o que você vai fazer, mostre interesse. Como você vai mostrar interesse se você não tem realmente interesse? Então, você vai mostrar interesse durante um dia ou dois, mas depois, como é que fica? Então, existem questões muito mais fundamentais e muito mais, vamos dizer assim, assertivas que você pode trabalhar, são variáveis que são suas, estão ao seu alcance, do que essas dicas que a internet te oferece, tá? Então, e outra coisa, muito provavelmente você já tentou muitas dessas estratégias, já tentou essas dicas. E o que acontece se você tenta essas dicas que a gente acabou de ver aqui na internet? Funciona por um tempo, mas depois começa a ficar pesado, surgem os conflitos, e aí vem os, eles chamam de os problemas, as diferenças que surgem entre o masculino e o feminino. Então, não basta você criar ter um Instagram perfeito, onde você mostra fotos maravilhosas, não basta você mostrar esse interesse. Então, eu vou abrir depois para as perguntas, por enquanto eu vou trazer alguns conteúdos que eu separei aqui para vocês, tá certo? No final, a gente abre para as perguntas e a nossa discussão pode prosseguir. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, presta atenção, você é uma antena que você emite uma frequência, você emite uma informação. Que antena que é essa? Essa antena se chama DNA. O seu DNA, ele é uma hélice vibratória e tem, inclusive, os telômeros nas pontas. Ele emite uma vibração, uma frequência, uma informação que conecta você com a sua essência, conecta você com os seus antepassados, com a emoção do seu pai, com a emoção da sua mãe. É muito amplo. Então, mesmo que você faça e siga todas essas dicas que a internet acabou de dar agora, você pode falar algo, demonstrar um interesse, mas por dentro você não tem o interesse de saber do outro. Você está preocupada com o dia de amanhã, você está preocupada que você vai perder o emprego, você está preocupada com o Covid, você está preocupada com a sua mãe, está preocupada com o seu filho que ficou na casa da sua amiga. Não vai funcionar. Então, primeiro, então, você é uma antena, que você emite um frequencial, e esse frequencial você não consegue mudar de uma hora para outra, porque ele é seu, ele é a sua assinatura, ele é a sua assinatura quântica. Ela é como sua impressão digital, ela é só sua. Então, você vai atrair as pessoas, e quando eu digo pessoas, são várias, aí é trabalho, é amizades, são os amores, baseado na frequência que você emite. Então, nós vamos ver agora de onde vem essa frequência e como você pode saber qual que é a sua frequência. É fácil você saber qual a frequência que você emite. É só você voltar no tempo e ver quais são os tipos de pessoas que se aproximaram de você nos últimos 5, 10 anos. Tá? Então, existe um padrão nesses homens que se aproximaram de você. E é isso que você precisa ver. Qual é esse padrão? Qual é esse padrão que se repetiu? Porque é isso que você está emitindo para o mundo. E cada mulher tem a sua história de vida. Cada mulher tem o seu charme, tem a sua beleza, tem o seu encanto. E tem aquilo que ela emite. Igualmente, o homem também, ele é uma antena que emite e capta. Como você. Você emite, mas você capta também. Capta a vibração de outras pessoas. Por exemplo, o Hellinger, né, criador da constelação, ele diz assim que observa o que acontece nos primeiros
30 minutos da conversa que você tem com o seu amor, com a pessoa com quem você relaciona. Os 30 primeiros minutos. E veja o que você pensa, veja o que você sente. Isso determina todo o resto da relação. E é interessante isso, porque nesses 30 primeiros minutos, você vai estar emitindo uma frequência daquilo que você é verdadeiramente. Entende? O que você pensa verdadeiramente. Então, você olha para aquela pessoa, nossa, que gato, não sei o quê, como é que tá? Aí você pode olhar para ele, puxa vida, que pessoa inteligente, interessante, é uma coisa. Você fala, nossa, que homem bonito, é outra coisa. Se você, nossa, que cara bem-sucedido, é uma outra coisa. E você olhar, nossa, esse cara tem um carro legal, esse cara tem uma casa legal, né? Ele tem um helicóptero, sei lá. O que você olhou e pensou, mas não falou, isso os primeiros 30 minutos. E nós vamos um pouquinho mais longe aqui. O que rolou nos 30 primeiros minutos entre o seu pai e a sua mãe. Você não faz ideia. Talvez você faça pelo que aconteceu depois, mas os 30 primeiros minutos. Então, por quê? Porque é a essência de alma que conecta duas pessoas. Algumas pessoas dizem que antes de você encontrar um homem ou uma pessoa, a alma dessas duas pessoas já confabularam e combinaram que elas vão se encontrar. É aqueles encontros que você acaba tendo na vida e fala, mas nossa, esse encontro aconteceu de uma maneira muito especial. Pois é, alguns dizem que isso foi combinado de antemão. Pode ser, né? Quantos eu vejo nos encontros que eu tive que foram situações bastante interessantes, bastante particulares, e que tinha que acontecer naquele momento porque existia algo a ser aprendido, algo a ser vivido com aquela pessoa. E que isso me faz ser o que eu sou hoje. Bom, então, a vibração, falamos que você é uma antena, falamos que você tem uma assinatura quântica. É a sua assinatura quântica, ela é a sua assinatura vibracional, tá? E, então, agora, da onde vem tcharam, a vibração do seu DNA? Que é quem você é na sua essência. Ela vem do seu papai e da sua mamãe. Isso vem como, doutor Adailton? Vem da intenção que sua mãe teve antes de engravidar de você, ou na semana que antecedeu, quando ela já estava com o seu óvulo. Qual que era o problema dela? Qual era o vazio que ela tinha? Ela estava com um conflito com seu pai? Ela não estava casada e queria sair da casa do pai, queria engravidar para sair? Ela estava tentando se separar do seu pai e engravidou de você? O que estava acontecendo? O que estava rolando? Isso determina a sua relação com seu pai e com sua mãe. E isso vai determinar a tua relação com o masculino e com o feminino. É lindo, porque a nossa relação do masculino e com o feminino passa pelo nosso pai e pela nossa mãe. Que tipo de homem a sua mãe atraiu? Por quê e para que tua mãe atraiu o teu pai? Bom, então isso é pré-concepção. Determina a sua vibração. Sim. Se sua mãe tinha raiva do seu pai, você naturalmente vai ter raiva do masculino. Você vai ter uma identificação com o feminino. Você não vai confiar. Se você escutou sua mãe falar, todos os homens são iguais. Minha filha, nunca confie em um homem. Tem mãe que fala assim para as filhas, filha, nunca dependa de homem nenhum. Seja independente. Normalmente são mães que tinham dependência financeira do pai. E aí a filha nunca depende de homem. E é feliz com isso? Não necessariamente. Ela pode ser independente, mas não necessariamente feliz.
E existe mais outras coisas que as mães falam. Nossa, teve uma paciente minha que me contou que quando ela fez 12 anos, a mãe dela falou assim, olha, se você engravidar, você vai sair da escola, vai parar de estudar, você vai trabalhar de manhã e de tarde, me dá o dinheiro aqui e eu vou comprar a fralda e o leite do seu filho. Essa mulher ficou assim, levou esse trauma o resto da vida de relacionamento, ela nunca conseguiu ter um relacionamento saudável, porque qual que era a vibração que a antena dela, que o DNA dela emitia para o mundo? Qual que era a assinatura quântica dela? Homem nenhum é confiável. Que tipo de homem ela atraiu a vida toda? Isso você pode responder. Outra coisa muito importante na sua assinatura quântica, que é a sua característica vibracional, é o que você veio fazer neste mundo. Qual é a sua missão? E qual é aquilo que você abraçou verdadeiramente como missão nesse mundo? Muitas mulheres vieram para cuidar. Para cuidar de irmãos, tem filhas que são as primeiras filhas mais velhas, cuido de irmãos. Cuido da mãe, até a mãe morrer. Cuido de pai. Cuido dos pais doentes. Casam, tem filho, mas continuo cuidando dos pais. Os pais estão em primeiro lugar. Importância. E nesse cuidar, amar para essas mulheres é cuidar. Então, que tipo de homem que ela vai atrair? Basicamente, um homem que ela cuide. E se ela cuida, ela dá e dá demais. E nós sabemos pelas leis da constelação, e se você não sabe, aprenda, que deve existir um equilíbrio entre o dar e o tomar. E se uma mulher dá demais, ela mata a relação, porque este homem vai ter raiva dela e vai um dia prejudicá-la, vai devolver isso com raiva. Mas esse é papo para uma outra conversa, a gente pode falar em outro momento, depois vocês deixem os comentários. Eu ainda tirei os comentários, mas daqui a pouco a gente volta. Então, o que você veio fazer nesse mundo tem a ver com a emissão, com a frequência, com a sua assinatura quântica. Se você veio para ser a salvadora, cara, você vai atrair que tipo de homem? Homens que precisam ser salvos. Se você veio para ser mãezona de todo mundo, aquela que diz sim para todo mundo, aquela que cuida de todos, que está sempre disponível, você vai atrair que tipo de homem? Você vai atrair homens que vão procurar ser cuidados, serem salvos, e que vão, com o passar do tempo, passando aqueles 3 meses, que é a fase da paixão, onde nenhum dos dois está vendo o outro, né? Está vendo, você não vê a pessoa, não vê defeito, não vê nada, né? Aqueles 3 primeiros meses é lindo, maravilhoso, né? Mas depois você começa a ver. E aí, que tipo de relação se estabelece? É essa relação de ser cuidado. É o homem que quer colo, que quer ser cuidado e que fica dependente de você em tudo. Talvez você tenha no seu pai, na sua mãe, um exemplo disso, né? Eu já vi pais, né, pacientes me contarem que o pai nem a comida do prato ele põe. Até o pijama que vai dormir é a mãe que decide, escolhe. Então, isso é sério. Então, quando você vem de um relacionamento desse, qual é o referencial seu de feminino e de masculino? Feminino é cuidar. Feminino é servir. Feminino é criar dependência nos outros. E esse referencial ele se reverbera na sua assinatura quântica. Outra coisa, existem pais que estabelecem relações abusivas da mãe para o pai e do pai para a mãe, dos dois lados, tá?
O abuso da mãe pelo pai é mais difícil de diagnosticar e de olhar e de aceitar, porque ele é velado normalmente. Mas o abuso do pai para a mãe também pode ser velado. É que o abuso do pai para a mãe, ele acaba sendo na força do homem. Ele acaba sendo mais na força. Então, ele aparece mais. Mas, às vezes, não em todos os casos, o abuso dessa mulher, deste homem, aconteceu antes. Ela usou ele para sair da casa do pai, ela usou ele para dar para ela o que ela queria, uma casa, uma família, filho e tudo mais, e depois vai descartando. E aí ele entra numa raiva. Isso é um mecanismo mais ou menos complexo, que eu não vou entrar agora, não é? A questão é que, quando você vem de um referencial desse, a sua conexão, que aqui nós estamos chegando no ponto principal da nossa conversa, é a sua conexão com o masculino, a sua conexão com o feminino. Então, nós temos 3 possibilidades. Presta atenção aqui comigo. 3 possibilidades. Nós temos uma mãe dominante e um pai maternal, ou uma mãe yang e um pai yin, que é a mesma coisa, tá? Dentro do yin e do yang, aquelas 2 energias do Tao, né? O yang masculino. Então, nós temos uma mãe mais no masculino, que controla, que é mandona, que é sargentona, que fala o que você tem que fazer, fala o que você não tem que fazer, e controla tudo, controla o orçamento. O pai chega lá, põe o dinheiro na mão dela, ela controla tudo. Uma mãe yang, então um pai yin, mais submisso, deixa a mulher, não quer brigar, vai se calando, vai aguentando ali, enfim, a mulher vai estabelecendo, define tudo, se reforma a casa, se compra carro, se vai viajar, para onde vai ficar, que hotel vai ficar, que tipo de... Ela vai definindo. Ela exerce esse governo, que é do governo do Yang. Tá? O Yang governa, o Yin é governado. Então, esse é o primeiro padrão. Segundo padrão, o inverso. Você tem um homem yang, um homem mais masculino mesmo, e a mulher mais feminina mesmo, se deixando conduzir por este homem. Então, esse homem conduz, ele toma as decisões, ele define o que vai fazer, onde vão viajar, o que vai fazer, e nem tudo essa mulher não gosta das coisas que ele faz, mas ela vai aceitando, porque ela vê nisso esse homem assumindo o lugar dele, né? E ele vai lá e faz. Então, ele está yang, ele está no masculino, e ela está no feminino. Esses relacionamentos costumam fluir de uma maneira mais, vamos dizer assim, com menos conflitos do que o outro. Quando a mulher é yang, o homem é yin, onde é uma inversão de polaridade, né? É um feminino que está no masculino e um masculino que está no feminino. E qual que é a essência do feminino? Ela é receptiva. A mulher, o óvulo, recebe. O espermatozoide avança, ataca, se movimenta. O óvulo não tem movimento. Então, a essência do feminino é acolher. Assim como o genital da mulher, ele não avança, ele acolhe, ele recebe, ele é penetrado, e o homem, o masculino, avança, penetra. Então, são 2 essências que a gente vê muito bem na natureza. Você olha nos animais, você vê nos leões, leões marinhos, nos mamíferos em geral, nos elefantes, enfim, vários animais, você vê essa essência do masculino e do feminino biologicamente se relacionando de uma maneira saudável, onde cada um tem a sua função. Voltando para papai e mamãe, quando você viu isto, seu pai e sua mãe dessa maneira, esse é o seu referencial subconsciente. E de uma maneira totalmente subconsciente, você vai atrair padrões de relacionamento muito parecidos, se não idênticos àquilo que a sua mãe e seu papai teve. Você deve conhecer mulheres, filhas, cujos pais eram alcoólatras, e o alcoólatra, ele é o lado amoroso. Muitos alcoólatras são os yin, homens yin, são recolhidos, eles implodem, eles bebem por causa disso, para raiva, e quando explode essa raiva, mas normalmente se relacionam com mulheres yangs. Homens
alcoólatras se relacionam com mulheres dominantes, que os dominam muitas vezes. Se você vem desse padrão e você não aceita, porque chegava uma hora que seu pai batia na sua mãe, mesmo sendo um homem yin, ele explodia. Isso é perfeitamente observável. O homem que fica violento, agressivo, justamente por ser contido e por ser dominado e não poder manifestar a masculinidade dele. Não poder, ou ele não se dar o direito dele. Então, apesar da filha não aceitar, apesar da filha criticar isso, a mãe, apesar da filha falar, talvez você tenha falado para sua mãe, mãe, eu não sei por que você nunca se separou do pai antes. Eu já pensei isso, uma vez eu falei para minha mãe, por que você não se separou antes do meu pai? Olha que empáfia, que arrogância a gente se meter na relação, né? Como se a gente pudesse resolver, como se a separação fosse resolver um problema, negando por que aqueles dois estão juntos. Isso é conversa para um outro momento. Mas voltando, quando você tem esse referencial, você deve conhecer, se é que você não passou por isso, de repetir o mesmo padrão. Por que repete? Porque está dentro do inconsciente coletivo. Está dentro da alma da família, está dentro das conexões sistêmicas, está dentro daquilo que a Brigitte chama de intrincações, está dentro daquilo que a gente chama de emaranhamento, são esses laços invisíveis que nos prendem aos nossos antepassados, não somente pai e mãe, muito mais fortemente a pai e mãe, mas também aos avós, sabe lá, os bisavós, sabe lá os problemas, as dificuldades que a sua uma das suas 4 bisavós viveu, e uma delas você se identifica muito mais. Tá? Voltando, se você tem essas confusões que os nossos pais criaram, e essa bagunça que eles fizeram, tentando encontrar um no outro a solução dos seus problemas, talvez você repita isso no seu casamento. Ou já repetiu. E aí entra num grande problema, que eu vou abordar numa outra live, que é você tem um relacionamento confuso, baseado nessas questões todas de pai e mãe. O primeiro casamento, normalmente, você casa com a mãe, com essa questão toda aí. E aí, depois de um tempo, separa. Primeiros momentos, liberdade, ai, que bom, me livrei disso. E aí não consegue mais estabelecer um relacionamento saudável, né? Um homem interessante. Né? Então, mulheres que vêm dessa essência de mãe salvadora, mãe cuidadora, mãe supermãe, mãe sargentona, vão atrair homens infantis. Homens que vão querer colo. Homens que vão ficar dependentes da mulher. Se você tem um relacionamento que o seu homem é dependente de você, você atraiu isso. Não está nele, está em você. E aí que acaba acontecendo, ele acaba virando um filho que você cuida. E não um homem que você respeita. Porque um homem interessante você respeita e ele é diferente do que você pensa. Ele é diferente da sua mãe, do seu pai, ele é diferente de tudo e você não quer mudá-lo. Porque se você quiser mudar um homem, ele vai se voltar contra você. Se ele não puder expressar a masculinidade dele, ele vai se afastar de você, porque é a essência dele. Se ele vai precisar pisar em ovos para ficar com você, qualquer coisinha você tem crise, ele não é ele. Ele não é espontâneo porque você quer que ele seja algo diferente daquilo que ele é. Isso é um desrespeito. Então, você vai atrair, sim, homens que não são interessantes. Se você teve pai dominante, um pai mais conectado com o masculino, e a sua mãe conectada com o feminino, você tem uma chance maior de atrair homens interessantes. Agora, existe uma terceira possibilidade, que é pai yang, mãe yang. Cara, eu já vi isso. Eu já vi isso. Aqui sai faísca, porque é briga o tempo todo. É o feminino encarando o homem
para medir força o tempo inteiro. Ele não, um feminino que não se submete, e é um masculino que quer submeter o feminino, é um masculino que quer ser homem, o feminino que quer ser masculino. É uma confusão e é briga o tempo todo. E nessas brigas acabam sempre fazendo as pazes e surge um filho, surge o outro, surge o outro. São casais que ficam juntos, porque eles são unidos por essa diferença. Eles querem, os dois querem brilhar no yang. É uma relação conflituosa. Se você é uma mulher que está no yang e teve um pai yang, talvez você possa ter esse tipo de relação, ou atrair esse tipo de relação, em que vocês se juntam na briga, briga, discute, e fica aquele negócio de discutir na relação, e depois se ama, e aí fica bem uma semana, depois começa a brigar, um quer o azul, outro quer o vermelho, e fica aí, discute tudo, e um é a favor de vacina, outro é contra vacina, e assim vai. E um não aceita o outro, e um quer dominar o outro. Esse padrão acaba sendo muito desgastante, mas é um padrão que te conecta com o seu pai, com a sua mãe, muito provavelmente. Então, finalizando, quem entrou agora, o que nós estamos falando? Nós estamos falando como atrair um homem interessante. Como atrair um homem interessante? Primeiro, tendo noção que você é uma antena. Estou recapitulando, depois quem entrou agora quiser assistir do começo, assiste do começo. Então, você é uma antena, você emite uma frequência. Essa frequência ela tem a ver com o seu DNA. O seu DNA traz as emoções do seu pai, da sua mãe, dos seus avós e bisavós muito fortes. Então, você está emitindo emoções não resolvidas, conflitos emocionais dele o tempo todo. Você tem conexões sistêmicas, você tem emaranhamentos com seus antepassados, você tem intrincações com o pai, com mãe, coisas não resolvidas dos seus antepassados, e você está emitindo tudo isso. Se a sua avó ou bisavó fez um aborto, isso tá, você tem uma conexão, talvez você tenha uma gravidez, enfim, é complexo. Antena, você é antena emitindo vibração, a sua assinatura quântica. E muito mais que isso, o seu DNA vem dessa junção de um homem e de uma mulher que tinham conflitos e se juntaram porque eles precisavam um do outro. E a questão do que a sua mãe precisava do seu pai e do porquê seu pai precisava da sua mãe tem a ver com sua existência. Que mais? Se você teve uma mãe que é muito dominante, cuidadora, sargentona, você vai ter esse referencial, você vai querer repetir isso. E você vai querer atrair homens que se deixem controlar por você. Ok? Só que isso perde a graça, porque eles se tornam controlados, e ele sai do masculino, e a relação ele perde a masculinidade dele. Ele não pode fazer as coisas dele, e ele vai perder, sim, a masculinidade dele. Ou você também vem de um pai masculino, uma mãe masculina, você vai ter mais chance de ter um relacionamento feliz. Ótimo, sorte sua. Agora, se você tem um pai e uma mãe, que são yangs, que brigam, que um não se sujeita, que bica, aquele negócio, dois bicudos que não se beija, né? E aí depois vai e volta, e essa casa separa, tem casais que são assim, né? Separa, volta, separa, não consegue viver longe, porque eles são unidos pela briga, pela diferença. Bom, agora eu estou partindo para o final dessa nossa conversa, que é a verdadeira conexão com o masculino e com o feminino. O sagrado masculino e feminino. E aqui eu quero fazer um convite para você. Dia 17, 17 de janeiro de 2022, eu vou dar uma aula sobre o relacionamento do sagrado feminino com o sagrado masculino. Vou ampliar, vou aprofundar histórica, com filogenia, uma série de coisas sobre trazer informações para que você se conecte a esse masculino e esse feminino sagrados e saudáveis e que se relacionam de uma maneira complementar, harmoniosa, e nós temos exemplos disso na natureza e em vários outros exemplos. Então, vai ser uma aula aberta às 17h30, no dia 17, que é segunda-feira, e precisa de inscrição, porque ela não vai ser aberta aqui no Instagram, ela vai ser no Zoom, tá? Então vai precisar de inscrição e eu vou precisar passar o link para vocês, ok? Então eu vou postar no meu Instagram, eu vou postar um e-mail com o link
para você se inscrever para essa aula aberta, essa aula especial, que eu vou dar, que é a primeira aula de um curso de relacionamento chamado Relacionário. São 9 aulas, essa é a primeira. A primeira é aberta e ela é gratuita, tá certo? As outras, não. Mas você já vai poder ter uma ideia do curso, como é que vai ser. Muito bem, voltando aqui ao sagrado feminino, como é que você se conecta com o sagrado feminino? Eu vou falar algo que talvez você nunca tenha pensado e talvez você não concorde, tá? Mas a conexão com o sagrado feminino se faz através do seu pai. Por quê? Muitas filhas têm resistência ao pai. Têm críticas àquilo que o pai fez, a maneira como o pai tratou a mãe, a maneira como o pai viveu a vida, a maneira como o pai se separou da mãe, aquilo que ele fez depois que se separou, aquilo que ele deixou de fazer, a profissão que ele fez, se ele perdeu o dinheiro, tem pais que perdeu tudo. E quando uma mulher ela não aceita o pai que tem, se ela tem restrições ao pai, ela tem restrições ao masculino, ela não está num feminino, ela está no feminino que julga. E o feminino, ele não julga, ele acolhe. Quando você entra num feminino que não julga, você tem uma conexão profunda, mas para você conectar com com a sua mãe, com a sua avó, com suas avós, com as suas bisavós e todas as suas antepassadas, isso passa pelo seu pai. É aquilo que você pensa e sente em relação ao seu pai que te faz olhar, conectar com o seu feminino profundo. Porque foi esse homem que a sua mãe atraiu para que você existisse. Então você é fruto desse masculino que é o seu pai. Então ele é o seu padrão Gold, seu padrão ouro de referência. É meio estranho você falar, eu não sei se você já ouviu alguém falar isso. E eu estou explicando por quê. Então você vai conectar com o seu sagrado feminino, conectando, aceitando, olhando para o seu pai, tomando o seu pai. E isso é um processo doloroso, porque você vai ter que abrir mão de muitos poréns, mas, mas ele deixou de fazer isso, mas ele fez isso, mas ele isso, mas ele... Aí você está num papel de julgamento. E nesse julgamento você se afasta do masculino. Que a sua mãe atraiu. Pode ser que ela não concordasse, pode ser que ela nem tinha planejado engravidar de você. Na mente dela. Mas a alma dela já tinha planejado engravidar de você. E a alma dela, a frequência, a assinatura quântica dela, a assinatura energética dela, atraiu esse homem como padrão ouro, padrão gold, para engravidar de você. E você existe por causa deste homem, do jeitinho que ele era, com todas as imperfeições que ele tinha. E com todas as qualidades vibracionais que ele recebeu do pai e da mãe dele. E assim como a sua mãe recebeu do pai e da mãe dela. Olha que lindo que fica. Então, você não conecta com o sagrado feminino diretamente com mulheres. Mulheres que ficam unidas contra o masculino não estão conectadas com o sagrado feminino. Elas estão contra o masculino. E aí não tem conexão, porque o sagrado feminino não é contra nada. Nem o sagrado masculino é contra o feminino. Não existe contra, não existe oposição, existe complementaridade. Masculino e femininos são sagrados porque eles foram criados por um Criador. E na essência da criação, a gente olha para a natureza e a gente vê como que o masculino e o feminino se conjugam, se completam, se relacionam. Você vê a leoa como ela caça e ela deixa a caça para o leão, não chega, ele come. Sabe por quê? Não é porque ele é machão, não. Porque se vier um outro leão, um outro animal, é o leão que vai colocar a pele, a vida dele para defender aquela leoa. E ele defende aquela leoa. E aquela leoa defende os filhotes, cada um na sua função. Então, é tudo perfeito, são funções. Masculino e feminino são funções iguais, de iguais importância, são lindos.
são completos, porque faz parte de uma criação. Enquanto nós nos conectamos com essa essência, nós conectamos com uma completude. Da mesma maneira, uma conversa, não sei se tem algum homem ouvindo ou vai ouvir isso, mas você como homem, eu como homem, para eu me conectar com o sagrado masculino, eu preciso passar pela minha mãe. Eu preciso ver como que eu olho para tudo que minha mãe fez, para a escolha que a minha mãe fez do meu pai, e ter essa escolha como sendo a escolha certa, como o homem, como o pai certo para mim. Semana passada eu falei para minha mãe assim, mãe, eu queria falar uma coisa para a senhora. Meu pai já é falecido há uns 3 anos. Eu disse assim para ela, olha, se eu fosse nascer de novo, eu escolhi a senhora como mãe e meu pai como pai, porque você... Hein? E eu falei isso sincero, se eu fosse escolher, eu ia escolher. Eu já vi as mães dos meus amigos, dos meus colegas de turma, meus colegas de classe, já vi tantas mães, já vi tantos pais. E esse pai e essa mãe, esse masculino e esse feminino que me geraram, eles vieram na medida certa, porque eles vieram com qualidades e com defeitos. E eles se atraíram porque eles tinham uma emissão. Então, para você, finalizando, se você conseguir essa conexão com o sagrado feminino, passando pelo seu pai, o que é um processo terapêutico que pode demorar 1, 2, 3 anos. E a gente vê muito isso na constelação. Procure ajuda, tá? Então, se você quiser empreender isso, você vai fazer o quê? Primeiro, você vai limpar crenças. Crenças que você ouviu, acabei de falar várias. Crenças relacionadas com sexualidade. Que sexo é sujo, que sexo é pecado, que isso não pode, que aquilo não pode, que você não pode depender de homem, tem uma série de crenças para serem limpadas, que impedem, que influenciam, é o óculos, que determina a forma como você vê, porque depende da lente, são as crenças que você usa para a sua vida. Então você vai fazer um processo de depurar essas crenças, até você conectar com essa conexão profunda do sagrado feminino e do sagrado masculino. Você vai liberar suas intrincações com as suas avós, com suas bisavós e com a sua mãe. Você vai liberar os seus emaranhamentos, e aí precisa de constelação. Você vai conectar com esse inconsciente coletivo do feminino que está traumatizado pelo abuso dos masculinos antigos, pelo aquilo que as mulheres passaram historicamente, pela raiva que muitas mulheres têm dos homens, e que, de alguma maneira, é justa, ok, é justa, mas o que fazer daqui para frente? Você pode se limpar disso sim, e tudo isso está em você. Então, a maneira, para a gente finalizar, que você tem de atrair um homem interessante é se tornar uma mulher interessante. Uma mulher interessante é uma mulher que é conectada com essa essência do feminino e ela é amorosa. Então, quando você tem essa essência do feminino, você ama a você mesma. Você aceita a você mesma. Você curte, você se curte, você olha no espelho, de manhã você fala, uau! Não precisa forçar, né? Então você olha para você e fala, nossa, que legal. Eu sou uma pessoa interessante. Eu sou uma pessoa amorosa, sou uma pessoa com boas intenções, sou uma pessoa que ama a profissão, eu sou uma pessoa que ama os filhos, amo o que eu faço. Eu sou uma pessoa que diz sim para a vida. Eu sou uma pessoa que eu abraço a vida. Eu sou uma pessoa que não fico julgando os outros. E aí você se torna essa mulher interessante, primeiro, para você mesma. Eu tenho algumas pacientes que não gostam de ficar sozinhas. Não gostam. Eu digo assim, você tem um problema. E ela fala, mas por que, doutora Leito? Porque você não gosta de ficar na sua companhia. Se você não gosta de ficar na sua companhia, como que outros vão gostar?
Você não se curte ficar sozinha. Ah, não, eu quero ter gente por perto, eu gosto de casa cheia, eu não sei ir no cinema sozinha, eu não sei fazer uma viagem sozinha, e eu estimulo as minhas pacientes a fazer, faz uma viagem sozinha, vá no cinema sozinho, faz um passeio num parque sozinho, curte-se a si mesmo, curte a sua própria companhia, aprenda a curtir isso, porque isso você vai se tornar uma pessoa interessante, porque você é interessante para você mesma. Carregue um bom livro, escolha uma boa leitura, veja o que você permite que entre na sua mente. Quanto de tempo você dedica para Instagram e tantas coisas de internet? O que está entrando? É interessante? Está tornando você uma pessoa somente interessante? Aonde você está investindo o seu tempo, o seu dinheiro? Como é que está seu autoconhecimento? Como é que está essa jornada de autoconhecimento? Como é que você abraçou tudo isso? Tá? Então, essas são as dicas para você atrair um homem interessante. Primeiro, você ser interessante para você mesmo. Segundo, você se amar. Né? Amar a si mesmo, respeitar a si mesmo e não querer se julgar o tempo todo. Não se exigir. Né? Tem mulheres que são muito exigentes com ela mesma, não pode errar, tem que fazer aquilo, em a perfeição. Terceiro, seja espontânea. Seja você mesmo sempre, porque você vai atrair alguém sendo você. Porque se você deixar de ser você, você vai atrair uma outra pessoa que olhou para isso que você se tornou. E quando você voltar a ser o que você é, essa pessoa vai embora. Seja você. Seja autêntica, seja verdadeira, fale a verdade. Não fica seguindo essas dicas de internet que mostram interesse. Não, você vai mostrar interesse por aquilo que você interessa mesmo. Nutra a sua mente com boas leituras, com poesia, com podcasts interessantes. Tem tanta coisa hoje na internet interessante. Nutre o seu coração com amor. Amor pelo papai, amor pela mãe. Conecte com o sagrado masculino e com o sagrado feminino. Faça curso se for necessário, mas busque ajuda, faça terapia, mas se torne essa mulher interessante. Não precisa ser independente, tá? O conceito de ser independente, se você for tão independente, você não vai precisar mais de ninguém. Vai precisar mais de homem, vai precisar de filho, não vai precisar de ninguém. Você vai se bastar. E hoje tem muita gente assim, que não consegue mais viver com outra pessoa, porque ficou rígida, não abre mão daquilo. Não consegue abrir mão daquilo. Tá? Então, invista em você, se torne essa pessoa, porque daí a frequência que você vai emitir para o mundo é essa frequência de uma pessoa que tem algo para dar, que sabe receber do outro, que se coloca na mesma medida de importância do homem e da mulher. E aí consegue ser verdadeira, consegue ser você na sua própria essência. É isso, aí a sua assinatura quântica, a sua vibração para o mundo, ela é interessante. Ela é interessante. E você vai precisar atrair homens que você precisa cuidar, que você precisa provar, que você precisa salvar, que você precisa transformar, mudar, melhorar. Tem mulheres que querem melhorar, né? Eu vou melhorar aquele lado. Você já deve ter tentado isso. Então, essa conexão, use e procure as ferramentas que você conseguir encontrar. E eu tenho certeza que neste processo vai se aproximar de você homens interessantes, porque você já decidiu, você já mudou seu padrão vibracional. Ok? Bom, eu vou abrir aqui então os comentários para as perguntas. E tem duas perguntas aqui já que eu vou responder. Adair, você pode indicar sugestões de leitura baseado no tema da live? Eu vou abrir aqui, então, os comentários para as perguntas. Olha, eu tenho um livro do Hellick que é bem interessante, que chama-se Amor à Segunda Vista. Ele é bem interessante, ele traz casos, traz exemplos. Aliás, é um livro que eu vou colocar no Clube do Livro do segundo semestre desse ano. Ele é bem interessante. Sim, ele pode te ajudar. Tá? Outro livro, Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. É um livro que fala dessa diferença, que o homem e a mulher são muito diferentes. Né?
Tem um livro que não fala diretamente disso, da Louise Hay, que é Você Pode Curar a Sua Vida. Porque se você curar a sua vida, se você fizer aquilo que ela fala, se você tiver um coração grato, tudo que a Louise Hay fala, você naturalmente muda de vibração e você vai atrair pessoas interessantes. Então fica aí essas 3 dicas, esses 3 livros, tá? Segunda pergunta: o que fazer quando o casal e o Yang, como livrar com isso? E é bem cansativo. Solange, quando os dois são Yangs, significa que o homem está no Yang, o homem tem que ser Yang mesmo. Agora, por que que essa mulher se tornou Yang? É o que eu falei, esse é o trabalho. Porque eu tive uma aluna, bom, deixa eu falar, responder, eu tive uma aluna que ela tinha dificuldades com o marido. Casada, 2 filhos, tá? E aí eu dei uma aula onde eu falei sobre o lado que se dorme na cama, o lado que o homem dorme, o lado que a mulher dorme. E quando eu falei isso, ela falou assim, eu acho que eu estou dormindo no lado errado. Eu falei, não existe lado errado. Você está dormindo naquele lado que é compatível com a sua energia, hoje. Ela falou, eu estou dormindo no lado yang. Eu falei, tá. E como é que está a sua vida, o relacionamento? Olha, meu marido não ajuda em nada. Eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que trocar as crianças, eu tenho que preparar o café, eu levo eles para a escola, ele, com muito favor, se eu peço, ele vai buscar. E em casa? Em casa ele chega, ele vai, assiste televisão, ele se desconecta. Ok. Eu levo eles para a escola, ele, com muito favor, se eu peço, ele vai buscar. Eu falei, faz uma experiência. Em casa ele passa a dormir do lado esquerdo, põe ele do lado direito. E se ele perguntar, ela fala, vamos fazer só uma experiência. Começou a fazer essa experiência. Na primeira semana, ele começou a acordar ativo. Ele começou a acordar, ele começou a ir preparar o café. E ele falou, pode deixar que hoje eu levo as crianças para a escola. Ele começou a levar as crianças para a escola todos os dias. E pai é que tem que levar a criança na escola, porque pai põe filho na vida. Pai tira a criança de casa e leva a criança para fora. É o pai que tem que levar. Bom, em um mês, o relacionamento deles mudou. E ela, sim, chegou era uma aula por mês, né? Ela fazia o curso de formação, o curso de inteligência sistêmica, e aí ela é terapeuta, e ela começou a ter reflexo disso também no trabalho dela, no relacionamento dela, ficou muito mais interessante. Os filhos começaram a ficar mais calmos. Ela foi... E antes, aquilo que ela chegava e cobrava as coisas dele, ela parou de cobrar. As coisas jogadas no chão, cueca no chão, ela deixava, pulava, passava e deixava. E isso foi, e ele foi mudando, e ele foi tomando o lugar dele de homem. E ela foi tomando o lugar dela de yin. E aí ficou o masculino e um feminino se relacionando, e não 2 bicudos se relacionando. Tá? Rodrigo aqui, o Bendito Fruto. Bem-vindo, Rodrigo. Vamos lá. Tem um outro aqui, livro Para que o Amor Dê Certo também, outro livro bom. Nossa, tem várias sugestões aqui. Coração Peludo no Spotify, YouTube, são legais também, gente. Tá aí. Amor à Segunda Vista, deixa eu ver mais outros comentários. Como homem, adorei. Tem tudo a ver com a explicação sobre o assunto, bem pontual. Obrigado, Rodrigo. Livro muito bom, papapá. Deixa eu ver, tem alguma indicação no Spotify? Ok. Muito bem. Então, eu vou ver aqui para baixo outras perguntas que tenha. Vamos responder as outras perguntas. Outra sugestão de livro. Porque Amamos, da Ellen Fisher. Obrigado. E quando a filha sempre bate de frente com o pai? Bom, quando a filha bate de frente com o pai, isso é problema da filha. Não, é problema da mãe. Porque essa filha está aliada à mãe, e aí é um reflexo de 2 bicudos, 2 yangs. E essa filha já está contra o masculino. Ela já vai ter dificuldades futuramente de se relacionar com o masculino, de confiar num homem. Ela vai atrair homens que vão trair, que vão abusar, que vão trazer dificuldades, porque ela vai ter que brigar. Ela tem que confirmar essa crença que o homem não presta, entendeu? Porque o pai não presta. Um homem moderno, Rodrigo sendo elogiado.
A outra aqui, eu vivo mudando de lado, dormindo só. Mulheres que estão dormindo só, se dorme do lado feminino, porque você já está deixando o lado masculino aberto para que o homem chegue. Tá? É uma boa dica se você está sozinha. Se você está casado, experimente uma semana dormir de um lado, experimente dormir do outro. Comece a observar várias alunas minhas, vários pacientes minhas tiveram experiências muito interessantes só de mudar de lado da cama. Tá? Tenho uma conexão muito boa com meu pai, acho que ainda estou presa a ele. Bom, aqui, as mulheres, as filhas que ficam presas aos pais, não tem lugar para um outro homem. Então, qual é a informação, qual é a antena, qual é a informação que ela fala assim? Já tem um homem nessa parada, não queira entrar aqui. Se você entrar, você vai ser o segundo, o terceiro. Se tiver filho, então, vai ser o quarto, quinto. Não, e ela emite isso daí, vai ser homem que vai entrar para ser o segundo, e tem homens que precisam dessa posição também. Bom, e quando a filha bate de frente com a mãe? Quando a filha bate de frente com a mãe, são filhas que foram, de alguma maneira, usadas por essa mãe e não se sentiram vistas, porque essa mãe quis que essa filha fosse de uma determinada maneira. Então, essa filha não é aquilo que a mãe queria. Então, ela tem raiva da mãe, porque a mãe não a amou, não a aceitou-a. E ela não se sente vista e amada e aceita. E então, ela tem raiva da mãe. Simples assim. Rodrigo está fazendo sucesso, hein? Quando o pai é falecido, Michele, nenhum pai é falecido. Dentro de você, ele continua vivo. Não importa se ele morreu quando você tinha 1 ano, 5, 10, 20, 50. Ele está vivo dentro de você. Eu tenho uma paciente que o pai dela morreu quando ela estava com 7 meses dentro da barriga da mãe. Ele foi assassinado. Tá? Então, e isso traz para ela uma série de dificuldades, inclusive de relacionamento, né, com o masculino. Já teve 2 casamentos, enfim. Tem toda uma questão a ser resolvida. São as crenças que são construídas. Muito bem. Excelente, Marilei, obrigado. Ok. Na questão lá de dormir, meu marido dorme próximo à porta, pois ele diz que é mais seguro. Isso é conversa fiada. Homem dorme do lado direito, porque você tem a mão direita para fora da cama, que é a mão para pegar a espada, para defender o casal, e a mão que leva, que vira, que abraça a mulher. Tá? O que fazer se conhece alguém interessante, mas ambos estão com medo de se relacionar por decepções passadas? Outro fator será a distância. Ele mora em Portugal e está aqui passando alguns dias. Bom, questões práticas. Se ele mora em Portugal, não tem jeito. Vai ficar com um relacionamento, a menos que seja um grande amor mesmo, uma grande identificação. Essas coisas são práticas, são importantes. Né? E eu já tive relacionamento com pessoas de outros países. Não dá. Tem questão de língua, de cultura, de tudo, e aí chega uma hora que não vai para frente mesmo, tá? Então, assim, mas se os dois estão medos, os dois estão presos ao passado. Então, trabalho, lição de casa, mudar as crenças, limpar o passado, para vocês terem um relacionamento presente. E aí vocês vão se tornar interessantes um para o outro, porque hoje vocês não são interessantes, porque os dois estão presos ao passado. Muito bem. Bom, eu vou responder mais uma aqui, mais uma pergunta e vamos encerrar. O lado feminino é o lado esquerdo, é o lado do amor. Então, a mulher, o homem dá a mão esquerda, segura a mulher na mão esquerda dele, olhando para cima, olhando para frente. O homem anda no shopping center, o homem anda na rua com a mulher do lado esquerdo, porque ele tem um lado direito para defender essa mulher. É o lado do governo, é o lado da luta, o lado do avanço, o lado masculino. Se a mulher está do lado... Você vê em fotos de família, a mulher do lado direito é aquela mulher que tem o comando, que tem o governo, que tem a Yang. Do lado direito é o lado Yang. Tá? É isso. Então, eu vou deixar aqui com vocês, nós já estamos com mais de 1 hora de conversa, tá bom, né? Porque até 1 hora a gente presta atenção, a partir de 1 hora começa a ficar complicado, a gente vai desviando a atenção. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. Eu não vou disponibilizar no Instagram, mas ele vai ficar gravado
no YouTube, tá? Então, vocês podem assistir lá. Ok? Vou me despedindo. E espero... Amanhã tem outra live. Amanhã tem uma outra live onde eu vou falar sobre atração de traição. Porque, né, uma paciente que tentou essa questão. Todos os meus relacionamentos acabaram em traição. Então, o que está por trás disso? Eu vou estar falando amanhã com vocês. Beleza? Então, um abraço, bom resto de domingo e até amanhã.